Vamos, ó. 1, 2, 3, 4 vitórias seguidas em 11 jogos. 10 partidas sem perder. Em 11 jogos, 10 partidas sem perder. Importante. Rumo a Libertadores. Vamos. É importante, moral. E antes de começar a análise, eu tenho que destacar uma coisa. Muita gente, de forma errada, descartou o Vert. Falou, manda embora, não serve pra nada, o Vert isso aqui. E aí hoje? O que vocês me falam hoje? Beleza, o Vert merecia banco? Sim, merecia. Ryan tava muito melhor voando, André Gomes melhor. Merecia muito, merecia. Ó, isso aí é certo, merecia. Mas vamos. Olha o Vert agora. 2 gols. Já é o vice-artilheiro do Brasileirão. Só tá 1 gol do Caio Jorge do Arrascaeta. Só tá 1 gol. Então assim, vinha em má fase? Vinha, mas não dá pra descartar não. Não dá pra descartar. O cara é vice-artilheiro estrangeiro do Vasco, da história. Não dá pra descartar um cara desse. Artilheiro do ano no Brasil. Artilheiro do vice-artilheiro do Brasileirão. Então, calma. Enquanto ao jogo, vamos lá. Foi uma partida que hoje não tem muita coisa para analisar de diferente do que vem sendo feito. O Vasco hoje dominou o jogo praticamente direto. Não dominou em posse, né? Em posse o Bragantino teve mais que o Vasco ali no primeiro tempo. No segundo já foi um pouco mais equilibrado. Mas assim, o Vasco ele dominou a partida toda, praticamente toda, assim. O Bragantino ele tinha mais posse, mas era aquela posse que não era improdutiva. A torcida dele estava até chiando, que ele não estava conseguindo fazer nada, né? Chegava ali, o Vasco marcou muito bem. Que achado do Vasco foi essa zaga. Perfeita partida de novo dessa grande zaga do Vasco, que é Robert Renan e Carlos Cuesta. Que zaga perfeita que nós temos. A zaga do Vasco tá jogando muito. Você vê, o Bragantino vinha pro ataque para tentar alguma coisa, eles cortavam a bola de forma perfeita. O Bragantino, você via que ele não conseguia entrar na zaga sem fazer nada, porque o Vasco estava marcando perfeitamente. Tava dando bote certinho, dando tudo correto, tudo certinho. Gente, desde que Barros, Cuesta e Renan jogou, foram 3 jogos que tiveram esses 3 caras juntos em campo. O Vasco venceu os 3 e não levou gol nenhum dos 3. Sendo que foi um 2-0, um outro 2-0 e um 3-0. Então assim, importante demais nessa arrancada do Vasco foi a defesa ter melhorado muito, melhorou muito. Que arrancada teve o Vasco com essa defesa aqui. Gente, de parar pra pensar que a nossa defesa antes era Freitas e João Vitor errando todo o jogo, agora nós temos zagueiros de verdade, zagueiro que tem saída boa de bola, sabe defender muito bem também, são zagueiros que têm força, tem garra, e são zagueiros que tem isso aqui, ó, cabeça no lugar, porque não é aquele zagueiro maluco sair de qualquer jeito, atabalhoado de qualquer jeito, não, é aquele zagueiro que ele sabe quando ele tem que dar o bote, sabe quando tem que ir na bola. Bom, palmas pro Ademar e pro Pedrinho, que viu que tava errado e foram atrás das contratações corretas, porque tinha muito dirigente do Vasco que ia atrás de contratações e tudo ruim, que não dava certo. O próprio Pedrinho na última janela de transferências do Vasco, tirando essa agora do coisa, que ele contratou Jean David, Emerson Rodrigues, que não deram certo. Então assim, ele consertou o erro dele, que não foi trazer zagueiro no início do ano. Na verdade ele até trouxe, mas trouxe zagueiro que não serve, não presta. Mas agora, ele trouxe zagueiro correto, zagueiro para ser titular, com a ajuda do grande Ademar, que nota 10 até agora no Vasco, trouxe 2 excelentes zagueiros. Matheus França, apesar de não ser titular, mas bom, importante, e o único que deu decepção até agora é o Thiago Mendes. E o Andreas Gomes, outro jogador que fez outra partidaça do Andreas Gomes. Olha o lance do gol do Vasco, o último do GB. Olha o lance do Andreas Gomes. Ele recebe uma bola, que se eu não me engano veio do Hugo Moura no meio de campo, ou foi do Matheus França, não lembro agora. Dali, ele dispara. Veio um zagueiro, trombou e caiu. Veio outro zagueiro, trombou, perdeu a bola. Aí tu vê o quê? Ele vai indo pra linha de fundo com a marcação do lado e você pensa o quê? Vamos pressionar ele, vai levar pra linha de fundo e acabou a jogada, ou ele perde a bola, ou pelo menos na lateral. Não, o que ele fez? Deu traço, conseguiu entrar na área, tocou pro GB, que fuzilou pro fundo do gol. Que jogador é o Andreas Gomes? É a terceira e quarta assistência dele, não fez gol, mas é muito importante pra assistência, taticamente no time, volta pra marcar, eu vi muito no jogo hoje, voltou pra marcar. Então assim,
Vimos que dá pra jogar de duas maneiras. Uma, que é a velocidade do Ryan dominando o jogo, chute de fora da área do Ryan, chovendo molhado fora do Ryan. E vimos que a gente ainda tem a segunda jogada que ainda funciona, que é Piton cruzando pro Verratti, que foi o caso do primeiro gol e depois do Paulo Henrique pro Verratti também, que também às vezes é Paulo Henrique pro Verratti. Também funciona. Então dá pro Vasco ele jogar tanto com o Verratti, tanto com o Ryan. Obviamente, vamos botar em campo no próximo jogo. Pode ser o Ryan, pode ser o Verratti, que a gente sabe que a gente vai ter uma boa opção no ataque. Por quê? Porque a gente fica nessa de, o Verratti não sei o que vai ser porque vem mal nos últimos jogos, mas a gente não pode esquecer que o que o Verratti trouxe pra gente, não pode esquecer o que o Verratti foi pra gente. E hoje mostra que o Verratti é muito importante. Depois de uma sequência de jogos que ele era vaiado, que tipo, que ele não jogava mais bem, que tira o Verratti, é um cone em campo, não faz nada. O cara entra em campo, dá a resposta para dar o gol. Então assim, não tem como mais falar que o Verratti não é importante pra gente. O Verratti, ele é muito, mas muito importante. Ele é muito importante ainda pro Vasco. Não é pra ele ser titular de todos os jogos, não tô falando isso, obviamente. Mas descarta o Verratti não tem como. Não tem como. Não tem como. O Verratti é praticamente assim, estamos sem o centroavante. Que é no caso agora o centroavante do Vasco é o Ryan. Não estamos sem, bota o Verratti. Final do jogo, tô precisando de fazer o gol pra ganhar o jogo. Bota o Verratti. Não sei o que, Verratti. Ele é um jogador importantíssimo ainda. É líder no vestiário do Vasco, porque se você vê os bastidores do Vasco, é sempre ele que toma a decisão da palavra, bate no peito, fala mesmo, bota a cara pro time, bota ânimo no time. E em campo, algum lance tem diferente, ele vai reclamar com o árbitro, ele busca a falta. Uma coisa vocês não podem falar, que o Verratti não briga em campo, que o Verratti não tenta. Porque o Verratti pode estar mal, jogando mal, mas tentar o Verratti sempre tentou. Ele podia ter errado um gol aqui, um lance ali, mas não foi de propósito ou de sacanagem, não. Foi no sério, ele foi ali tentando acertar. Hoje na entrevista dele eu gostei dele falando, eu podia estar mal, eu reconheço que eu estava mal, mas nunca tive falta de vontade com o Vasco, nunca tive respeito com o Vasco. Ele mesmo falou, gosto de jogar, obviamente, qualquer jogador quer jogar, obviamente. Você pode ter o Cristiano Ronaldo, Caça-Rato, qualquer jogador. Apodi, Arrascaeta, Gabriel, qualquer jogador qualquer jogador quer jogar. Ele pode ser bom, ruim, mas todo mundo quer jogar, isso é normal. Foi o que o Ed falou. Ele queria jogar, óbvio, porque todo jogador quer jogar. Mas ele entendeu que o momento não era pra ele jogar, o momento era do Ryan. Ele entendeu, ele falou na entrevista dele, falou, meu momento não é pra eu jogar, então se eu tiver aqui no banco, eu vou pro banco. Ele falou. E ele também falou, nunca tive mais vontade com o Vasco. A gente percebe isso, porque o Verratti, a gente nunca viu o Verratti fazer nada de errado. Então assim, bom, gostei do Verratti hoje, gostei. Na verdade, gostei do Vasco num todo, né? O Vasco jogou bem, tava sem o Diniz na beira do campo, então o interino, o palmas pro interino, que hoje substituiu bem. O time entrou até um pouco no início, eu achei meio desconecto, meio desligado, mas depois o time entrou em campo, melhorou e fez o gol e ganhou, fez os gols e ganhou. Então assim, gostei da partida do Vasco de hoje. Não é uma partida que tem muito a destacar, porque o Vasco jogou hoje basicamente o que vinha jogando nos últimos jogos, que é a transição rápida. O Vasco tá tendo muita velocidade, uma qualidade para sair da zaga rápido para chegar no ataque. Isso tá fazendo com que as defesas que estão enfrentando o Vasco não tenham tempo de se organizar enquanto a bola tá lá no ataque. Por quê? Para quem entende de tática sabe o seguinte, quando um time tá atacando, a defesa, ela normalmente, ou ela acompanha o ataque, ela vai ter ali a intermediária ali, ou a defesa ela fica na linha do meio de campo, certo? O que o Vasco está fazendo? Tentando sair em transição rápida. Por quê? Porque ela pega a linha fora de posição, pega a defesa fora de posição, pega a defesa aberta, a defesa desgovernada. O que o Vasco fez? Tu vê, no gol do Andrés Gomes, a defesa estava fora de lugar, então deu tempo do Andrés Gomes partir e o GB se projetar. Você vê que é importante você ter uma transição rápida. No segundo gol, até não foi assim o segundo gol, mas você pega lá no jogo do Fluminense. Paulo Henrique já recupera a bola, já puxando o contra-ataque, para pegar a defesa desgovernada. Então isso é importante pro Vasco, pegar a defesa desorganizada. O segundo gol do Vasco contra o Fluminense foi também dessa forma, de pegar a defesa desorganizada. Então assim, é importante ter esse tipo de jogada. Isso facilita pro ataque, porque ele fica, o ataque consegue chegar, desmarcar, consegue chegar um campo para organizar a jogada. Então, importante, gostei muito bem dessa estratégia do Diniz. E o que eu também gostei dessa estratégia do Diniz, que hoje não era o Diniz, mas obviamente foi o Diniz que deu as instruções pro auxiliar, que é o seguinte, ele parou com aquela paleta dele de só jogar da minha forma. Não, o Diniz agora pensou, tenho que me adaptar ao que o jogo tá pedindo. Então agora o Vasco não é só o estilo dele independente do adversário, não. Se o adversário tá jogando X, ele vai tentar jogar no oposto.
que é no que dê certo, no que tem que batalhar. Ah, se não der pra sair trocando passes, vamos no chutão. Ah, o jogo tá pedindo velocidade, então vamos na velocidade. O jogo tá pedindo cruzamento na área, vamos cruzar. Então assim, o Diniz ele tá aprendendo agora a ter outras variações de jogada, além da dele de sair jogando. Ele agora tá aprendendo a ter outras variações de jogada. E o Coutinho? E o Coutinho tá sendo importantíssimo em campo do Vasco. Por que ele tá sendo importantíssimo? Que eu até digo que se o Coutinho sair do Vasco, do time do Vasco, o time não funciona. O time não funciona. Por quê? O Coutinho, ele tá fazendo uma função, duas funções na verdade em campo. Uma, que é ir lá na zaga, quase no Léo Jardim, buscar a bola para armar a jogada, porque o passe dele tem qualidade para sair jogando, ele tem qualidade para sair jogando. Então, ele vai lá buscar a bola para poder dar mais qualidade para a saída de bola. Outra que o Coutinho tá apoiando o ataque também para ajudar ali, ó, tanto o Nuno de um lado, o Andrés do outro, o Verratti e o Ryan que tiver na frente, ele tá dando essa ajuda, né? Ele tá dando essa ajuda na frente. Então, assim, ele tá facilitando muito as jogadas do Vasco. Porque como ele tem a qualidade no passe e de entender a jogada, ele tá quebrando a defesa do adversário com um passe genial, com um drible, o que isso facilita o jogo do Vasco, né? Que deixa o campo aberto com facilidade para os atacantes jogar. Então, eu acho que se tira o time do Vasco, o time do Vasco perde essa qualidade na saída de bola e perde qualidade na construção da jogada, do gol. Porque o Vasco não tem nenhum jogador ali para quebrar a linha, para quebrar a defesa do adversário, coisa que o time vem fazendo. Então, assim, ele não tá sendo aquele cara ultimamente muito de gol e assistência, mas sendo cara do início da jogada, aquela faixa que para de ser uma jogada morta para ser uma jogada de ataque. Ele consegue fazer isso, quebrar as linhas, dar um passe ali que não, às vezes não é o do gol, mas já é aquele passe que clareia a jogada. Então, assim, muito importante o Coutinho para a tática do Vasco, para o jogo do Vasco. Você vê que agora o Vasco, quando o Coutinho sai, o Vasco ele tenta trazer um jogador das mesmas características, que é o Matheus França, que ele é um pouco mais defensivo assim do que o Coutinho e um pouco mais jogado para a lateral do campo, né? Mas você vê que o Matheus França também tem qualidade para dar um passe assim. Foi contra o Fortaleza. Você vê aquele jogo do Fortaleza, o passe dele no Pumita já abriu a jogada para o Vasco. Então, assim, o Vasco tem dois jogadores importantes para essa jogada. Um para o primeiro tempo e um para o segundo. Então, assim, gosto do jogo do Vasco agora. Tá funcionando por isso, porque o Vasco sabendo jogar, tá sabendo ter estratégias. O Vasco conseguiu treinar um estilo de jogo que é difícil para o adversário marcar, difícil para o adversário entender. Por que é difícil para o adversário entender? Porque o Vasco ele tá conseguindo fazer o seguinte: tem a jogada característica do Vasco, que é X. Se o adversário conseguir pegar essa jogada do Vasco e neutralizar essa jogada do Vasco, o Vasco está sabendo utilizar outras formas dentro de campo de sair da pressão do adversário, de sair da jogada do adversário, que está facilitando para o Vasco o jogo do Vasco, tá melhorando o jogo do Vasco. Então, assim, quando o Vasco tiver em dificuldade, ele troca o estilo de jogo, vê um estilo melhor para aquele tipo de jogo do adversário, e aí o adversário vendo que não vai conseguir pescar. Por quê? Porque o adversário veio com a proposta de neutralizar esse tipo de jogada. E aí o Vasco utiliza de outra, eles ficam perdidos, o que faz do jogo do Vasco. Você vê que o Vasco sempre começa como é que o Vasco tá começando os jogos agora, normalmente. Pressão do adversário. Fortaleza teve boas chances no jogo contra o Vasco. Fluminense também. Bragantino hoje também. Mas o que aconteceu? Depois que o Vasco percebeu que estava em dificuldade, mudou o estilo de jogo, mudou a forma de jogar, e o que aconteceu? O Vasco melhorou nos jogos. Melhorou com o Fortaleza, ganhou. Melhorou com o Fluminense, ganhou. Melhorou com o Bragantino, ganhou. Por quê? Porque o time não está sabendo se adaptar ao outro estilo que o Vasco adota em campo. Por quê? Porque eles vieram treinados para jogar com o estilo do Vasco de uma forma e o Vasco de outra. Que forma é essa? O Diniz começa com o estilo dele, obviamente. Vai começar com o estilo dele. O adversário sabe como é que faz. Pressão, vai em cima, coisa. Tudo ali. O Vasco muda a estratégia. Vem com uma bola mais rifada ou tentar sair em mais velocidade. O adversário não vem preparado. O que acontece? Perde a bola ou se perde no jogo e o Vasco entra no jogo e ganha as partidas. Então, assim, muito bom, muito inteligente. Quero ver se o Vasco consegue manter isso até o final para buscar uma Libertadores. Já estamos a poucos pontos do Fluminense, uma vitória nossa e um tropeço deles. Já passamos eles na tabela. Já no cenário de mais acima da tabela, pegar um Botafogo, uma outra posição, já é mais jogos. Porém, o Vasco não confunde com o Botafogo. Se a gente vence o próximo e o Botafogo não ganha, e na outra, a gente vence o Botafogo,
na casa deles, a gente já passa o Botafogo. Então é importante a gente vencer esse próximo jogo e para ir com motivação moral para tentar ganhar do Botafogo lá, porque é importantíssimo, porque aí o Vasco já pode estar bem mais próximo de uma vaga na pré-Libertadores. Porque aí a gente já vai na Copa do Brasil sem aquela obrigação de ser campeão para ir para Libertadores, né? Obviamente, a gente quer ser campeão, independente se é para ir para Libertadores ou não, a gente quer ser campeão, mas já, o time vai já sabendo que tá na Libertadores, já sem essa pressão. Por quê? Porque se o time não vai para Libertadores, os jogadores não teriam pressão para ganhar esse título e poderia atrapalhar o jogo do Vasco. Você ir para uma competição sem a pressão de alguma coisa ali naquela competição ali pra temporada, você entra mais solto, mais leve, mais pra jogar. Jogador que entra em pressão não consegue jogar bem, isso é fato. Jogador em pressão, ele normalmente vai errar um passe fácil, porque o jogador entra em campo pensando, eu tenho que ganhar isso aqui, jogar a gente pra poder ir pra Libertadores. Pensa nisso. Então assim, é importante a gente ir pra Libertadores agora no Brasileiro, pra ir tranquilo, pra ir, ó, tranquilo na Copa do Brasil. Também é importante porque o time vai com moral pra Copa do Brasil. O time entra com moral, entra... Não digo que o time vai entrar favorito, porque isso depende de como o adversário também vem. Então, assim, eu acho que o time tem que entrar nesses últimos jogos do Brasileiro agora. Falta o quê? 8 rodadas. Entrar pra buscar Libertadores, não desistir, ir pra cima, passa um jogo em casa, fazer a quinta vitória é importantíssimo pra o time manter a moral e pegar o Botafogo em moral, porque é muito importante você pegar um time com moral do que você enfrentar um time já depois de uma sequência. Por quê? É muito. Eu digo do Vasco do Paiva do ano passado. O time do Vasco fez o quê? Fez também 4 vitórias. No jogo seguinte, perdeu. E aí o que acontece? O time do Vasco morreu. Depois morreu. Por quê? Porque o time vê que a sequência foi embora, o time morre. Isso é fato. Então, se a gente ganhar do São Paulo, é importante pro time manter essa moral contra o Botafogo, porque o time entra com a moral, pra gente não acabar se perdendo, né? Por uma derrota. Porque é em casa, dá pra ganhar. Já vencemos o São Paulo nessa temporada, então, tipo assim, não é aquele jogo que eu digo assim, 100% de chance que o Vasco vai ganhar, e também não é um jogo com 100% de chance que o Vasco já perdeu. Não, é um jogo que dá pra ganhar. Não digo que é um jogo fácil, vai ser tranquilo, não vai ser fácil. Enfrentar São Paulo é um time grande, tá ali junto com o Vasco na tabela, confronto direto, então não vai ser fácil. Mas temos condição sim de ganhar pelo momento do time, pelo elenco que estamos montando, então dá pra ganhar do São Paulo, dá. No mais é isso, galera, se inscreva no canal, ativa o sininho. Domingo tem pós-jogo de Vasco e São Paulo. Buscar a vitória, como eu disse aqui, é importantíssima a vitória. Valeu, galera. Saudações vascaínas, tamo junto. Até o próximo vídeo.